Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia vier falando que é apóstolo de Cristo, da Bíblia ou de qualquer outro lugar, é mentiroso, tá bom? Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Em continuação ao meu vídeo anterior, que eu falei sobre aquela passagem de Mateus 24, versículo 13, que fala se perseverar até o final, todo que se perseverar até o final será salvo. E eu coloquei aqui as passagens que falam, que dão a certeza da salvação. E como eu sempre procuro falar, a Bíblia não pode entrar em contradição. Vamos procurar ver aqui. Eu vou ler aqui uns versículos aqui que dão a certeza da salvação nitidamente. Claramente não tem como a gente falar, não. É certeza, é certo. Começar aqui em João 3, a partir do versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê... Calma aí, só um minutinho. Mexi aqui sem querer, salto onde eu estava... Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós conseguimos ver aqui que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Mas vamos ver o primeiro versículo que eu li aqui, o 14. Ele fala que: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como assim? Bom, eu falo para vocês que sem um novo mandamento, sem um novo testamento, né, eu não conseguiria entender. Como assim? O que Jesus tem a ver com a serpente? Bom, quando a gente vai lá no Antigo Testamento, a gente consegue ver essa passagem, está em Números, se eu não me engano, aonde o Moisés, né, faz uma serpente de metal, de bronze, né, de metal, não sei, e coloca numa haste, num poste, no alto. E todos aqueles que eram mordidos pelas víboras olhavam para aquela cobra e ficavam curados. Ou seja, aquela serpente simbolizava o quê? O pecado. Porque foi pela uma serpente que entrou o pecado no homem e a mulher foi enganada por uma serpente, o homem ouviu também a serpente e tal, e tem todo esse parâmetro que a serpente é um símbolo do pecado, né? E como Jesus tem a ver com a serpente? Porque assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, quando Jesus foi levantado no madeiro daquela cruz, ele foi levantado no nosso lugar. Aquele lugar ali era para nós, pecadores. E Jesus não tem pecado. Nunca teve e nem nunca vai ter. Porque ele é Deus. Era impossível dele pecar. Porque a natureza dele é divina. Ou seja, quando nós entendemos que Jesus não tem como pecar, como podemos igualar ele a uma serpente
simplesmente pelo fato dele ter levado os nossos pecados. Ele morreu nos nossos pecados. Ou seja, nós que cremos em Jesus não temos mais pecados. Não podemos mais ser condenados por algo que ele já pagou. Ou seja, quem crê em Jesus tem a vida eterna e não pode entrar em condenação. Aqui ele fala aqui que quem crê nele não é julgado. Versículo 18, logo no começo, assim, quem crê nele não é julgado. Ou seja, aquele tribunal, aquele trono branco de Apocalipse, aonde aquele juiz, ele vem e julgando, tem uma espada aguda saindo da sua boca, o cristão não passa nesse tribunal. Vamos continuar lendo aqui. João 5, a partir do versículo 21. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Ou seja, Jesus, ele dá a vida a quem ele quer. Então já começa por aí. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, quem que o enviou. E em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então nós conseguimos ver aqui que Jesus Cristo é o juiz que vai julgar, porque ele é o Filho do homem. A gente não pode falar, quem vai nos julgar não sabe o que é ser humano, não sabe que é uma estar no nosso lugar. Ele é Deus. Ele é Deus, mas ele é homem também. Ele está vivo agora, nesse momento, no céu, na companhia do Pai. Ou seja, Jesus, ele morreu em nosso lugar, ele veio aqui como um homem, e quem crê nele não entra nesse juízo. Porque a prova de tudo é essa, que os mortos ouvirão a voz. Mas como assim os mortos? Morto não escuta. Mas se for a voz que vinda de Deus, ele vai escutar. Porque concorda com Efésios, que fala que somos salvos pela graça ou pela misericórdia de Deus, pelo favor imerecido, por meio da fé. Qual fé? Aqui não vem de nós, aqui é dom de Deus. Então, a fé não vem de nós. Assim concorda com essa palavra, que também vai concordar com a palavra que a gente ainda vai ler, que está em João 6, que fala também que seremos todos ensinados pelo Pai. Ou seja, se a fé não vem de nós, vem de quem? É dom de Deus. E lembra-se do seguinte, os dons de Deus são sem revogação, são irrevogáveis, ou seja, são sem devolução, não tem como, Deus não pega o dom dele de volta e não aceita, Senhor, eu não quero mais crer em você. Não tem como, é impossível. Uma vez salvo para sempre sim.
e a Bíblia não pode entrar em contradição. Por mais que alguém pegue passagens que falam de apostasia, disso, daquilo outro, apóstatas são aquelas pessoas que somente proferiram crer em Cristo Jesus, mas nunca creram verdadeiramente do fundo do seu coração, porque não foram ensinados por Deus, porque só vai a Cristo quem realmente for ensinado por Deus. Muitos estão indo até Cristo, achando que estão indo até Ele, mas estão indo por motivos diferentes, não porque Ele é Deus, mas estão indo até Ele não, estão indo atrás do seu estômago, do seu ventre, porque eles querem ter uma boa vida, querem ter uma família unida, eles querem ter um bom carro, querem ter um bom emprego, querem ter uma família boa, querem tudo de bom aqui nessa vida, nessa terra. E a igreja não tem nenhuma bênção material, nenhum lugar você encontra bênção material para a igreja. Para a igreja são todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Não é que um cristão um cristão ele não possa ter uma boa vida, ter uma vida próspera. Pode sim, se ele trabalhar, se ele for, pode sim, mas não é por isso que ele vai se manter. Ou seja, não interessa se a pessoa é rica ou pobre. Se é pobre, daí o importante é ela estar sempre na companhia daquele que o resgatou desse mundo. Ou seja, ele não pertence mais a esse mundo, ele já é milionário, porque ele já é herdeiro de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então não tem dinheiro no mundo que possa comprar algo assim. Então, um cristão verdadeiro, ele se atenta para as coisas do seu Pai, as coisas celestiais que ele tem para herdar, e ele aguarda ansiosamente para estar junto com Deus, para estar na companhia do seu Senhor Jesus Cristo para todo o sempre. Vou continuar lendo aqui a partir agora no João 6, né? Eu peguei uns versículos destacados. Vou começar João 28 e 29 para começar, e depois vou pular lá para o 36, tá bom? Em diante. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Então os judeus perguntaram aqui, depois de ter visto muitos milagres, curas, de ter comido pão, ter comido peixe, que o Senhor multiplicou, e toda a vida eles perguntaram qual eram as obras que eles deviam fazer de Deus. E o Senhor Jesus Cristo responde no plural, o Senhor Jesus Cristo responde no singular. Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então ele responde curtamente que ele é a obra. Ele é a obra perfeita. É Jesus Cristo, é somente se atentar para Ele. É igual aquela serpente que estava na cruz. Quem olhava, quem era picado pela serpente ia morrer. E olhava para aquela outra serpente de metal e ficava curado. Assim também é um cristão verdadeiro, genuíno. Ele vai estar todo o tempo só olhando para Cristo e não se atentando para as coisas terrenas, para as coisas daqui, para as coisas que vão se findar logo em breve. A partir agora, voltando no 36, mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Então aqui, todo o tempo, eles viam Jesus, andavam com ele, viam ele fazer multiplicação dos pães e tal, mas não criam que ele era o Senhor próprio, que ele era Deus. E assim também os cristãos hoje em dia, que acham que tem que fazer algo para poder ser salvo ou algo para manter a salvação. Quando você fala que você pode perder a salvação, você está dizendo que você tem participação na salvação. Por quê? Você pode perder a salvação? Eu posso. Então, o que você tem que fazer para não perder? Eu tenho que fazer isso, aquilo, ou eu tenho que deixar de fazer isso, aquilo. Então, depende da maneira que você anda, depende do que você faz, depende do seu esforço.
Então, não é o evangelho verdadeiro, é um evangelho anátema, é um evangelho maldito. O evangelho que vem de Deus, somente de Deus, ele dá glória somente a Deus. Se alguém quer conhecer a obra de Deus, há de saber o evangelho de Deus. O evangelho de Deus só dá glória a Deus. Se você tem que fazer alguma coisa, mais que seja pequenininha que seja, mas 1,00 de glória para você. Isso não vem de Deus. Isso é um evangelho anátema, um evangelho maldito, amaldiçoado. Entenda, você não tem nada que Deus queira. Você não pode fazer nada. Somente seja grato por receber a salvação. E agora, obedeça ao seu pai. Porque quem não obedece ao pai é açoitado. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu vou ler mais uns pedacinhos aqui que falam sobre a certeza da salvação. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Jesus diz bem claro aqui, que de maneira nenhuma ele lançará fora. Acabou, não tem como. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então fica bem claro aqui que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Eu vou dar continuação aqui no versículo 44. Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Então, não murmure entre você não, falando que tem que ter obra, que tem que fazer alguma coisa, porque não tem. É somente crer em Jesus Cristo e ponto final. Tá botando em dúvida a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tá botando em prova a palavra de Deus. Está chamando Deus de mentiroso. A Bíblia, como eu sempre falo, ela não pode entrar em contradição. Se fala que quem crê em Jesus tem a vida eterna e não entra em condenação, já passou da morte para a vida, ponto final. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ninguém pode ir a Jesus se o Pai não o der, como a gente tinha falado antes já. Ou seja, isso concorda com Efésios 2. Pela graça somos salvos, pela misericórdia de Deus somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Como ser ensinado pelo Pai? Serão todos ensinados pelo Pai. A fé não vem de nós, entende? É dom de Deus. Então, quando a gente recebe de Deus a fé para poder crer, quando a gente recebe vida, porque a gente está morto, como a gente já leu lá em João 5. Então, defunto, acorda, abre seus ouvidos. O Senhor te chama. E certamente, quando alguém escuta a palavra, opa, e essa palavra cai no coração, é porque recebeu ela de Deus e foi ensinada por Deus. Entende claramente que ela não pode mais entrar em condenação, que já passou da morte para a vida. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Então, se você ouviu de Deus e aprendeu de Deus, você vai ir a Cristo. Não é eu que estou falando, é a palavra do próprio Pai que está falando.
Quando você fala, as coisas de Deus é palavra, as coisas de Deus, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é vida, porque Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Se atenta para as coisas que Jesus fala. Quem crê nele tem a vida eterna e vai viver. Se estiver morto, vai voltar à vida. Não falo de vida carnal, porque se uma pessoa morreu na incredulidade, triste o fim dela, porque já não tem mais jeito. Mas enquanto estivermos vivos, temos que ter sim a certeza da salvação. No último dia saberemos. Não. A salvação é em vida, é aqui, é agora. Se você não se atentar para a sua salvação agora, já nesse momento, não posso fazer nada depois. Você não pode fazer nada depois que morrer. Só vai poder lamentar pela eternidade, para sempre. E não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Como assim é vindo de Deus? Observa, quando o Nicodemos perguntou a Jesus Cristo como fazia para entrar, para receber a vida eterna, ele falou que era necessário nascer de novo, nascer do alto, nascer da água, mas não é batismo, é a água da palavra, como está em Efésios também, fala que pela água da palavra somos limpos. Ou seja, ao ouvir a palavra de Deus, qual é a palavra de Deus? Cristo morreu em nosso lugar. Entende isso? Cristo já morreu. Eu não tenho mais o que pagar de pecado. Agora eu devo viver para Cristo, viver para Deus. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. João 6, esse versículo aqui, ele é tão lindo que não, tem que ter obra. Tem. Não, quem crê em Jesus tem. Não, tem. Tem a vida eterna. Não, a gente luta, a gente está lutando para se salvar. Esse é o evangelho anátema, maldito. Esse está dando glória ao homem, porque o homem quer ter glória na salvação, mas não tem. É somente dada essa glória a Deus, a Ele e ao seu Filho. Eu vou ler aqui uma passagem que eu sempre leio, que é João 10, né? Eu vou começar no versículo 26. João 10, a partir do 26. Mas vós não credes, porque não são das minhas ovelhas. Então, se você não crê que é somente por obras, é porque você não é das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatar, jamais perecerá. Por quê? Porque é a palavra do Senhor. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna e a segurança da sua salvação. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ou seja, Jesus Cristo fala isso bem claramente. Não tem como arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ou seja, nem você, porque você é alguém. Vou ler aqui Romanos 8, os dois últimos versículos, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos
pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez eu fui confrontado com esse versículo. Não, varão, pode perder sim. Ó, criatura, falando que é criatura, tá bom. Mas observa aqui, nem o futuro. Nem o futuro. Ah, eu posso perder a salvação. Se você crê, nem o futuro. O seu futuro a Deus pertence, porque é Ele que te guarda, Ele que te salvou, Ele te deu a vida eterna. Jesus Cristo foi quem morreu no seu lugar e não pode mais perder a vida. Ele deixa bem claro aqui, nem o porvir, ou seja, nem o futuro. Ah, amanhã, você sabe se amanhã está de pé? Sabe sim, você está de pé se você crê, porque nem o futuro pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bom, eu vou parar de ler aqui e vamos continuar num outro vídeo. Eu vou falar sobre a disciplina, porque nós temos sim que andar em disciplina com o Senhor. Então, vou fazer o terceiro vídeo agora e vamos dar continuidade falando sobre a justiça de Deus, porque a gente foi salvo pela justiça de Deus e agora a gente é filho, e se a gente andar errado, andar em caminhos que não convém como um cristão deve andar, seremos corrigidos, açoitados, como nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Amém.